eu tenho o imenso prazer de chamar meu colega Murilo Fagundes, que fala com a gente agora de Brasília. Vamos fazer essa conexão Kuala Lumpur, Brasília. Murilo, muitíssimo bem-vindo. Você tem cadeira cativa e especial aqui no Mapa Mundi. Obrigado por estar aqui conosco. Saudações, Sérgio Uti. Muito bom estar contigo mais uma vez, com todo mundo que acompanha aqui o Mapa Mundi. E que semana, hein? A expectativa está grande aqui em Brasília e, claro, aí muito maior para o encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump. Vamos lá. Murilo, você que acompanha aí os bastidores do Congresso, do Planalto, você viu, eu acompanhei essa construção desse encontro aqui do ponto de vista internacional, digamos, mas você acompanhou todo esse calor aí de Brasília. Como é que foram essas últimas semanas, desde aquele deu uma química boa no mês passado na Assembleia Geral da ONU? O que mudou de lá para cá? Eu senti os assessores do presidente, os diplomatas brasileiros, muito cautelosos para falar desse encontro. O que você sentiu aí em Brasília? Cautelosos, mas também entusiasmados, viu, Sérgio? Na verdade, esses últimos dias foram dias de realmente ali traçar a estratégia, né? De tentar recalcular a rota depois desse aceno de Donald Trump na ONU e também depois da reunião de Marco Rubio com Mauro Vieira. O que os assessores estão dizendo, Sérgio? Que o presidente Lula, ele não está indo com muitos filtros, não. Ele, por exemplo, está disposto a tratar da questão da Venezuela e de outros pontos divergentes com Donald Trump. Há algumas análises que dizem que o presidente Lula vai priorizar, por exemplo, temas convergentes, mas segundo assessores com quem eu conversei, o presidente Lula está indo realmente sem filtros. E por que eu destaco isso logo aqui no início? Porque é esse o ponto de atenção, segundo eles, que a gente tem de ter. Qual vai ser a reação de Trump com esse perfil de presidente que não deixa de atacar alguns pontos divergentes? Trump está bastante acostumado com realmente essa complacência, né, de outros líderes, de quem recebe no Salão Oval da Casa Branca. E, segundo eu escutei, não há essa intenção de Lula. Obviamente, espera-se afago, espera-se uma foto ali, né, realmente uma conversa bastante amistosa, mas sem filtros. Lula está disposto a levar temas polêmicos para a mesa com Donald Trump. Agora, em relação às convergências, eles têm algumas similaridades, por exemplo, né? Surpreendentemente, ou não tão surpreendentemente assim, na questão da Ucrânia, por exemplo, que é um assunto que eu acompanho muito de perto. Tanto o presidente Lula quanto o presidente Trump têm posições ali muito similares, dizendo que essa guerra tem que acabar logo e que, se for preciso, alguém vai ter que ceder, dando a entender aí claramente de que a Ucrânia teria que perder parte do seu território. Então, o que eu ouvi aqui também é que ele vai tentar também destacar essas convergências até para que haja um ponto positivo ali, né? Para que, olha, presidente, eu concordo com o senhor concorda comigo, e o Trump, obviamente, adora adora que alguém dê razão para ele, né? Agora, Murilo, Exatamente. eu vou chamar. Ele adora. Você falou aí que deve ser um encontro diferente, por exemplo, do que foi o encontro com os europeus, que alguns jornalistas europeus consideraram ali quase constrangedora a posição de alguns líderes europeus ali mimando o Trump, usando adjetivos. O Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, usou o termo papai, daddy, né, para se referir a Donald Trump. Foi muito criticado por isso, mas, de fato, a questão europeia é outra, porque não é só a economia, é também segurança, né? Envolve algo muito maior do que no nosso caso. Mas, Murilo, eu quero que você me ajude agora a ter um outro papo, para a gente crescer essa conversa ainda mais. Eu vou chamar aqui o professor Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado e também na Fundação Getúlio Vargas. Professor, bem-vindo a essa prosa aqui que é tão importante, tão necessária nesses dias, né? Qual que é a impressão do senhor sobre esse encontro, que eu acho que a gente já pode dizer que está confirmado, embora não oficialmente, esse encontro de domingo entre Lula e Donald Trump? Qual que é o seu grau de otimismo aí de 1 a 10, professor? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui no SBT News. Nós temos aqui uma situação que ainda inspira alguns cuidados, porque o Trump, ele é um ator político muito incerto.
Então eu colocarei numa escala de 0 a 10 que eu tenho ali um grau 7 de otimismo. Por quê? Claramente, alguns produtos que estão no tarifaço impactam ali alguns nichos nos Estados Unidos, como o caso do café e a carne bovina. Então o Trump tem um interesse, acho que, em negociar alguma coisa com o Brasil, e o Brasil também tem o que oferecer, porque se o Brasil não entrar aí numa conversa com os Estados Unidos, se os Estados Unidos não quiserem conversar com o Brasil, né? Às vezes a gente acha que é o Brasil que não quer conversar com os Estados Unidos, mas o Trump aí demorou também aí para sinalizar, para negociar em termos razoáveis, né? Não interferindo no nosso judiciário, enfim, todas as questões ali que envolveram principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente tem aí o Trump tendo incentivos também para que o Brasil não fique muito alinhado a essas novas potências, sejam elas potências menores, como é o caso da Indonésia, mas sobretudo o Trump é o que é a China. E se o Brasil não conversar com os Estados Unidos agora, o risco que a gente migre muito ali para o lado da China, até por uma questão de mercado, menos uma questão de política, é maior, e Trump acho que sabe disso ali, ainda que não revele esse conhecimento. Murilo. Olha, eu vejo muito pragmatismo. Eu queria escutar do professor, por exemplo, sobre a questão das terras raras, né? Donald Trump tem esse perfil também muito negociador, que deixa de lado essas paixões em alguns momentos para colocar ali o aprendiz, né, o chefe dos aprendizes em campo. O senhor acredita que Trump está indo com essa intenção de sair com ativos econômicos dessa conversa, buscando também algum tipo de aceno do Brasil e do presidente Lula, tanto sobre as terras raras quanto sobre as big techs? Exato, eu ia mencionar justamente isso, Murilo. Além das terras raras, acho que as big techs vai ser ali o tema, né? Vão ser esses dois os grandes temas, mas a questão da desdolarização, que talvez aí seja o mais sensível, porque, como vocês estavam abordando antes, o Lula talvez tenha ali, na minha avaliação, cometido uma imprudência, falado novamente dessa questão do comércio sem o dólar. Isso pode fazer com que o Trump fique ali mais, vamos dizer, menos propenso, vamos assim dizer, a uma negociação mais amigável, como ele teria sinalizado ao eu dizer que rolou essa química entre ele e o Lula, né, até de modo jocoso, falou que não, na verdade não foi uma química, mas uma petroquímica. Mas, de fato, se houver ali mais do que uma simpatia pessoal entre os chefes de Estado, mas se o Brasil sinalizar que principalmente essa questão das terras raras, né, que o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, segundo os mapeamentos disponíveis, apenas atrás da China, num cenário que a China proibiu a exportação de terras raras. Então, os Estados Unidos têm aí oportunidades de negócio, como o único presidente americano que não foi nem militar, nem um político profissional antes de chegar ao poder, mas foi um homem de negócios, até hoje é um homem de negócios, pode justamente ver grandes oportunidades. E o Lula, é importante dizer, goste ou não do Lula, mesmo quem está aí mais à direita não tem simpatia pelo atual presidente, o Lula também é um negociador que tem origem o quê? No meio sindical e está aí habituado a falar com homens de negócios. Dessa combinação inusitada, pode sair algo mais otimista que até mesmo a diplomacia brasileira possa imaginar. Agora eu queria perguntar para o professor sobre o bolsonarismo nessa história toda, porque a gente tem aí, por exemplo, ontem Flávio Bolsonaro dizendo, né, sugerindo que os Estados Unidos ataquem aqui barcos na Baía de Guanabara, e temos Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e demais lá nos Estados Unidos dizendo que esse encontro não vai dar em muita coisa. Queria saber do senhor até que ponto essa atuação pode interferir nessa relação e se o senhor acredita que Trump está deixando um pouco de lado essas indicações bolsonaristas para focar no pragmatismo e no atual presidente da República. Tem Professor, muito antes do senhor debate. responder, eu vou. Claro. O Murilo citou essa questão do senador Flávio Bolsonaro. A gente já tinha aqui exatamente uma reportagem sobre esse assunto, que foi algo que ele falou, que chamou, obviamente, muita atenção. Eu vou chamar essa reportagem, em seguida o senhor responde o Murilo, por gentileza, só para a gente não perder o gancho aqui, a oportunidade de mostrar o que aconteceu na verdade. Vamos ver então a reportagem que mostra o que disse o senador Flávio Bolsonaro e quais foram as reações. Vamos ver. Nas imagens, um barco navegando pelo Oceano Pacífico. Depois de um ataque certeiro, o que sobra são destroços e chamas. O vídeo foi postado nas redes sociais pelo secretário de Guerra norte-americano.
Pete Hegseth disse que ataques desse tipo vão continuar. Nós encontraremos e mataremos os narcoterroristas até que a ameaça ao povo americano seja extinta. O senador Flávio Bolsonaro republicou a mensagem e comentou: "Que inveja! Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?" Há poucos dias de um possível encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, não demorou para que a manifestação do senador repercutisse aqui em Brasília. No Congresso, até mesmo colegas de partido de Flávio Bolsonaro, com quem eu conversei reservadamente, lamentaram a publicação do senador. A base governista também reagiu. Eles estão um pouco sem discurso. Essa aproximação do presidente Lula e o diálogo com o presidente dos Estados Unidos, o Trump, deixou eles completamente sem chão. Mas eu vejo também como mais um ato de submissão. Já o líder do PL na Câmara acredita que Flávio Bolsonaro quis destacar o problema da segurança pública no país. Eu tenho certeza que, no fundo, o coração do senador Flávio Bolsonaro não deseja nenhum tipo de intervenção estrangeira, mas ele quis chamar a atenção pelo descaso que é a segurança pública por parte do governo federal. Para este analista de relações internacionais, a manifestação de apoio às ações dos Estados Unidos se opõe aos princípios da soberania brasileira e ao direito internacional. Essa fala, ela é grave por diversos motivos. Ela defende que um país estrangeiro, no caso dos Estados Unidos, possa vir aqui e bombardear embarcações na Baía de Guanabara. Quando um político brasileiro normaliza isso, ele está dizendo que a nossa justiça não importa, que vale mais uma bala vinda de fora do que a lei. Procurado, o senador Flávio Bolsonaro não se pronunciou. É isso, né? Murilo, se você quiser refazer a última parte da sua pergunta, só para... Eu acabei te cortando, peço desculpas. Só para não perder a oportunidade aqui de trazer a reportagem. Não, eu só perguntava mesmo sobre a força do bolsonarismo nesse momento, né? Porque esse tweet do senador Flávio Bolsonaro mostra, no mínimo, né, que há uma tentativa de chamar a atenção do governo dos Estados Unidos. Então, eu pergunto para o professor se o bolsonarismo, nesse momento, está tentando aí recalcular a rota e se Donald Trump está indo pelo pragmatismo, conversando com o atual governo e deixando um pouco de lado ali os seus aliados ideológicos. Bem, tem uma tese que circula nos meios bolsonaristas aí da extrema-direita brasileira e até em alguns círculos de quem ainda se rotula como direita tradicional no Brasil, de que seria uma armadilha, né? Que o Trump está preparando uma armadilha ali para o Lula e, de fato, é uma jogada de mestre, né? É a narrativa, né? Para usar um termo aí que os bolsonaristas usam bastante, eles tendem ali a vender, né? Tentam vender para a sua própria base. Mas eu acho que isso, infelizmente, não se sustenta, porque vamos aos fatos, não é só o encontro Trump-Lula. Houve uma abertura de negociações com os ministros de Relações Exteriores, né? Não há esse título propriamente no governo americano, é o secretário de Estado, Marco Rubio, e ele se encontrou com diplomatas, eles estão conversando aí como deve acontecer na diplomacia. Às vezes a gente acha que a diplomacia, ela é justamente entre amigos, mas é justamente quando você tem dívidas enormes, que aí entra a diplomacia profissional e, claro, as questões ideológicas, o pragmatismo é posto no primeiro plano e as questões ideológicas são deixadas de lado. É importante dizer isso. Então, nesse cenário, o que o bolsonarismo tem de fazer para manter a sua base ativa? Fazer esse tipo de declaração que é interessante pensar, né? Nos Estados Unidos, se um senador da República fala o que o Flávio Bolsonaro falou, seria ali, no limite, né, um crime de lesa pátria, né? Para não dizer o que o irmão dele, Eduardo, está fazendo nos Estados Unidos, já seria ali até motivo para punições mais severas, né? Traição, né? Que pode chegar ali a pena de morte no contexto americano. No Brasil não temos essas figuras jurídicas, mas claramente fica aí um ar, né? O que eles podem fazer, a família Bolsonaro, para manterem-se relevantes no campo da direita, né? Impedindo aí a ascensão de novas lideranças, o que seria salutar, inclusive, e sobretudo para a nossa democracia, né? Que o bolsonarismo, que a extrema-direita ficasse de fora e cada vez mais isolado. Mas o fato é que se o Flávio Bolsonaro também diz isso, é importante aqui dizer, Murilo e Sérgio, é porque tem uma demanda, né?
E aqui eu gostaria de lembrar uma pesquisa de várias que houve aí no âmbito do tarifaço, da Quest, que indicou que 20% do eleitorado concordava que o Trump estava certo, né, quando não queria negociar com o Brasil. Então é para esses 20% aí, ironicamente, né, o recorte ali da Quest na época, se não me falha a memória, eram pessoas justamente mais ricas, né, em média, né, que ganham acima de 5 salários mínimos, o que no Brasil já é bastante. Então é para esse tipo de eleitor, para esse tipo do eleitorado, essa fatia do eleitorado, que o Flávio Bolsonaro age de modo a manter o quê? A sua família relevante aí num cenário em que o bolsonarismo parece não ter futuro, porque não tem mais o respaldo internacional que tinha, pode voltar a ter, porque o Trump é muito errático, mas tampouco domesticamente encontra respaldo entre os setores da economia que foram duramente impactados pelo tarifaço. Professor, a gente tem uma pergunta aqui no chat do Peterson. Eu vou trazer, Peterson, acompanhando a gente, muito obrigado. Eu vou trazer essa pergunta daqui a pouco. Mas antes, eu queria trazer uma outra ironia dessa história que ganhou força hoje, que é o seguinte: vocês devem ter acompanhado, o governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão completa das negociações. Opa, eu acho que o sinal do Sérgio travou. Professor, seguimos aqui então. A gente estava falando sobre o bolsonarismo, imagino que o Sérgio traria as novidades, né? Outro ponto que o presidente Lula disse hoje é que não está esperando um acordo econômico para essa reunião com Donald Trump hoje. Ele está esperando apenas uma introdução. O senhor acredita num acordo para a retirada dessas tarifas, pelo menos por hora ou para um outro momento? Acho que qualquer acordo, Murilo, virá o quê? Num segundo momento, porque por mais que sejam os presidentes de cada lado a bater o martelo final, ainda há muitos detalhes a serem apurados. Por exemplo, me parece pouco provável, pouco factível, por mais que seja o objetivo brasileiro, eliminar todas as tarifas, né, voltar ali à base de 10%, é importante dizer. Tarifa zero não vai existir, não existia antes em vários produtos, não vai existir, mas voltar de 50% para 10%. Mas o que me parece mais factível é incluir novos produtos na lista de exceções e pensar aí numa agenda de mais longo prazo na colaboração naquilo que a gente viu, nos terras raras, né, que é de interesse dos Estados Unidos, e aí mais flexibilidade talvez para a operação das Big Techs no contexto brasileiro. Mas acho que se surgir algo de imediato vai ser algum corte específico aí, uma inclusão de novos produtos, vai depender também ali de como, né, a parte técnica acompanhar, se haverá ali diplomatas mais técnicos acompanhando as discussões dos presidentes. Mas, em suma, isso não reduz, acho que a importância do encontro, caso ele ocorra, porque pode ser apenas o primeiro de outros encontros, já que Estados Unidos tem uma agenda de cooperação que vai muito além dos mandatos de Lula e Trump, e é esse interesse pragmático. E talvez ali o Trump, ainda voltando à questão do bolsonarismo, tenha percebido que não vale a pena investir no bolsonarismo. Talvez o Trump esteja muito mais confortável no futuro com um presidente à direita, mas sem a certeza sobre quem vai vencer em 2026, até porque as candidaturas à direita não estão ainda postas, não está claro quais serão os nomes que de fato concorrerão. O Trump ele não quer perder tempo e quer, claro, aí chegar a bons termos para que, pragmaticamente, questões cruciais, principalmente em relação ao café e acho que a carne, são os dois setores aí que talvez estejam mais ali impactando parte da base eleitoral, já que já havia uma alta no café e com menor oferta de café, já que o produto brasileiro ficou mais caro, claro que há um interesse aí de resolver essa questão que impacta o bolso, se não de todos, mas de uma parte significativa dos eleitores americanos. Olha, professor, nós temos a mais recente fala do presidente Lula, né, sobre essa expectativa para a reunião com Donald Trump no domingo. Ele está na Indonésia, falou então sobre essa expectativa e a gente vai acompanhar agora. O pessoal pode rodar para a gente a fala do presidente Lula na Indonésia, trazendo então a expectativa para o encontro na Malásia. Nós temos, pessoal? Eu não disse que vou oferecer isso, você que disse. Eu não disse que vou oferecer, eu disse que na conversa que nós temos não existe veto a nenhum assunto. E portanto, o que o Brasil ofereceria? Podemos discutir de Gaza, a Ucrânia, a Rússia, a Venezuela, sabe, a materiais críticos, sabe, a minerais, a terras raras, podemos discutir qualquer assunto. Qualquer assunto.
Nós podemos discutir. O que eu disse é que não tem veto. E vamos depender o que ele vai propor. Mas que assuntos, que áreas que o senhor acha que o Brasil gostaria de oferecer, então? Tem muito assunto. Essa reunião tem um assunto típico, que é a taxação que foi feita ao Brasil. Que nós não concordamos com ela porque ela não é verídica. A tese pela qual se taxou o Brasil não tem sustentação em nenhuma verdade. Os Estados Unidos têm superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos com o Brasil. Então, não tem sustentação a tese. A tese de que não tem direitos humanos no Brasil porque está perseguindo o ex-presidente também não tem nenhuma veracidade. Quem comete crime no Brasil é julgado e, se for culpado, é punido. Também não tem. E depois a regulação de bets é uma coisa que depende do governo brasileiro, do Congresso Nacional. Coisa simples que a gente pode discutir, sabe, com muita sinceridade, com muita objetividade. Dois vamos sentados em volta de uma mesa, a gente não tem que ficar com muita frescura, não. Sabe, é dizer o que quer, cada um quer o que é preciso fazer e fazer. Nós somos as duas maiores democracias do Ocidente. É isso, é isso. Obrigado, peço desculpas, meu sinal caiu aqui, estou de volta, mas eu falava obrigado, viu, Murilo, por ter segurado. Imagina, Ótimo não estar aqui com deixa a você. gente não, Sérgio, não deixa a gente não. De forma alguma. Mas olha só, eu falava, vocês viram aí o presidente falando que casa muito com aquilo sobre o qual o Murilo falava, que era o presidente sem filtros, chegando e colocando os assuntos. Mas tem uma outra grande ironia sobre a qual eu queria falar, que hoje o presidente Donald Trump, vocês devem ter visto que ele paralisou, o governo norte-americano paralisou totalmente as negociações com o Canadá. E um dos motivos colocados pelo presidente Donald Trump é um comercial que foi feito pela província de Ontário, no Canadá, um comercial de uma campanha milionária. Eles gastaram cerca de 70 milhões de dólares fazendo um comercial, que é um comercial, acho que a gente tem aí um pedacinho desse comercial que está rodando nas empresas dos Estados Unidos, em TVs dos Estados Unidos, que mostra basicamente o seguinte: o ex-presidente Ronald Reagan, que é um republicano, um dos republicanos mais queridos ali da história, inclusive do próprio presidente Donald Trump. E esse comercial traz o ex-presidente criticando guerras tarifárias, criticando imposição de tarifas, que é justamente o que o Donald Trump está fazendo nesse momento. E para justificar que ele não gostou, ele disse o seguinte: o Canadá está tentando influenciar uma decisão do Supremo dos Estados Unidos. O Canadá, repito, o Canadá está tentando influenciar uma decisão do Supremo dos Estados Unidos, que no próximo dia 2, inclusive, julga a legalidade ou não dessa imposição de tarifas para o mundo inteiro. E aí vem a minha pergunta, professor, a gente está devendo aqui as imagens do comercial, a gente traz depois. Não é uma grande ironia o presidente que, com tarifas, quis interferir numa decisão do Supremo Tribunal Federal no Brasil, agora reclamar que o país vizinho está querendo interferir no Supremo do país dele? Sem dúvida, é uma grande ironia, porque os Estados Unidos, né, isso não só o Trump, né, como potência hegemônica, eles têm uma postura muito, vamos assim, de talvez serem até arrogantes, né, e que no fundo o Trump acabou sendo aí, independentemente de ser o presidente democrata ou republicano, nós temos ações reiteradas ao longo da história em que os Estados Unidos se dão ali ao luxo, vamos dizer, de sugerir intervenções em países outros, né, em outros países. No caso, né, aí do Canadá, é irônico que haja, né, essa tentativa por meio desse comercial, justamente quando um nome que é muito benquisto, inclusive, por democratas, eleitores democratas, só para ilustrar, né, a força do Reagan, ele venceu em 84 a reeleição em todos os estados quase, somente acho que um estado ou dois que ele não foi ali o vencedor, né? Na Califórnia, que hoje a gente vê como democrata sempre, né, em absoluto, votou em massa pelo Reagan, que era natural ali da Califórnia. Então é interessante essa estratégia do Canadá de justamente aquilo que a gente fala, né, diplomacia pública, né? Você tenta persuadir a opinião pública do país, né, no caso dos Estados Unidos, para que essa opinião pública pressione a Suprema Corte, pressione o governo a mudar ali as suas posições. É algo que os Estados Unidos, aliás, fazem muito bem ao redor do mundo, né? Aquilo que a gente chama de soft power.
E é irônico, né, que agora justamente o Trump, que enfatiza tanto esse poder militar, o poder ali, né, da bravata, acabe se sentindo ofendido por algo que é uma mera propaganda e talvez, em função até ali da polarização na sociedade americana, o alcance desse comercial seja relativamente limitado e a própria Suprema Corte americana talvez não seja assim tão observadora desse tipo de ação, né? Acho que o que quer que eles decidam sobre as Tão tarifas de poder influenciável, do né? Trump tão influenciável. Então me parece que aí o Trump, né, para usar uma expressão de fácil entendimento, embora talvez muito vulgar aí para o debate de política internacional, o Trump passou recibo, né? Ele claramente tem aí o temor de que a própria opinião pública americana passe a perceber que o tarifaço é algo ilegítimo, e não só o tarifaço contra o Brasil, mas essa imposição do presidente, porque, só para concluir aqui o raciocínio, historicamente o Congresso americano é quem tem o poder de estabelecer a política comercial nos Estados Unidos. Esse é o entendimento. Então, se a Suprema Corte chegar ali a fazer uma leitura clássica, né, da formulação de política comercial nos Estados Unidos, ela pode decidir contra o Trump, mas não por causa do Canadá, de Ontário, por causa do Brasil, de qualquer outro país, mas porque essa é a tradição constitucional, né, americana, né, a interpretação de que cabe ao Congresso a palavra principal quando o assunto é tarifas e qualquer forma de política comercial. Pois é, eu vou perguntar, quero seguir nessa questão com o Murilo. Eu me despeço agora do professor Vinícius Rodrigues Vieira. Foi ótimo papo aqui com a gente, professor. Muito obrigado. Espero tê-lo de volta aqui no Mapa Mundi em breve. O professor de Relações Internacionais da Fundação Armando Alves Penteado e da Fundação Getúlio Vargas, professor Vinícius Rodrigues Vieira. Obrigado, professor. Bom fim de semana. Muito obrigado. Excelente fim de semana a todos. Até mais. Murilo, continuo contigo para a gente encerrar o Mapa Mundi. A gente falava aqui da tentativa do Canadá aí de influenciar a opinião pública norte-americana, e tem um trabalho muito intenso do governo brasileiro se aproximando e reforçando a relação com países que sofrem dos mesmos problemas com os Estados Unidos. Você tem sentido isso aí em Brasília, esse trabalho do Itamaraty, para, vamos conversar ali com o Macron, vamos conversar com o pessoal da Ásia, vamos conversar com a China, talvez com a Rússia, ou com quem quer que seja que esteja sofrendo esses mesmos problemas, achando que por aí dá para fazer um contraponto com os Estados Unidos. Você sente isso aí em Brasília? Com certeza, Sérgio. Os diplomatas aqui em Brasília, acho que tem uma carteirinha, assim, sabe, de multilateralismo, porque é o que há. Inclusive, a reunião de Lula com Narendra Modi da Índia é prova disso, né? Mais uma reunião, e a Índia que também tem sofrido os efeitos dessas sanções dos Estados Unidos. Então, sim, Na inclusive... verdade, Narendra Modi acabou cancelando a vinda Cancelaram? dele aqui, cancelou a vinda dele aqui à Malásia, mas sim, esse aliás, Havia era essa o único expectativa. encontro bilateral que estava Isso. confirmado, foi um pedido do próprio presidente Lula, mas ele já tem encontros, além do presidente Trump, ele tem outras 2 bilaterais marcadas aqui para o próximo domingo. Perfeito, é isso. E esse alinhamento com a Índia, inclusive semana passada o vice-presidente Geraldo Alckmin estava lá, é um mercado muito bem quisto. Mas, em resumo, essas viagens de Lula à Ásia, inclusive, foram marcadas e previstas antes de todo esse impasse com Donald Trump. Já era uma estratégia de ampliar mercados, né, no Sudeste Asiático, em outros países da Ásia. E sim, respondendo a sua pergunta diretamente, há uma busca incessante pela variação de mercados para não haver essa dependência dos Estados Unidos. É realmente um mote da diplomacia aqui em Brasília, Sérgio. É isso. Bom, a gente está chegando ao fim desse programa de hoje. O Murilo aí com esse paletó maravilhoso, fez muito sucesso no verão grego, eu fiquei sabendo, esse paletó. Obrigado, Murilo. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui. Murilo, o que tem de destaque hoje? Aproveita tomar seu tempo pela última vez. O que tem de destaque hoje para o SPT Brasil? O que você está trazendo hoje? Olha, Sérgio, Brasília está parada, viu? A gente tem poucas pautas no Congresso sendo discutidas, muito voltadas para a área de segurança pública. Ontem eu contei sobre o PL antifacção do Ministério da Justiça, que é uma busca do governo para tentar melhorar a popularidade em busca de projetos ali da segurança pública. E tem também a questão do orçamento, que está difícil fechar depois que o IOF foi barrado pelo Congresso. Então, são esses assuntos internos que estão sendo discutidos aqui. Mas queria saber de você, Sérgio,
a expectativa deve estar grande aí também, né? Lindo lugar na Malásia, um high-tech ali, né? Que mostra um Super. pouco da evolução da Ásia, né? Impressionante como as cidades na Ásia estão em busca, né, da tecnologia cada vez mais potente. Queria escutar de você como colega, que sei que nessas coberturas a gente fica bastante ali, né, na expectativa, inclusive para um encontro como esse. Olha, inclusive na reunião que a gente tem, trazendo um pouco de bastidores para vocês, a gente sempre, antes, quando tem uma viagem dessa, há uma reunião dos jornalistas com diplomatas, com o pessoal da Presidência da República, para acertar ali a agenda, acesso e outras questões, para tirar algumas dúvidas, ter algumas informações. E os diplomatas já chegaram, olha, eu já sei que vocês querem saber do Donald Trump. Então, essa virou, obviamente, a notícia, a grande notícia dessa viagem. É uma viagem importantíssima, porque esse é um país, essa é uma região que é muito estratégica para o Brasil, não só para o Brasil, mas também até mesmo para os Estados Unidos. A presença de Donald Trump aqui é prova disso, mas, obviamente, para nós brasileiros, o grande destaque, até pela força midiática que tem o Donald Trump, o grande destaque vai ser esse encontro do domingo. Ainda há uma certa cautela, nesse momento menos, para confirmar, mas esse encontro acontece, Murilo, no fim da tarde de domingo, perdão, no fim da tarde de domingo, e na manhã de domingo aí no Brasil, a gente já deve ter novidade. Eu sei que você vai acordar cedinho para saber dessas novidades no domingo, Você sabe Murilo. que no início a expectativa era para o encontro aí à noite, né? Que no caso seria de manhã, madrugada, à noite, madrugada aqui. Então os colegas aqui que cobrem Brasília, todos na expectativa, falaram, poxa, a gente vai ter que acordar de madrugada para saber como vai ser. Agora, então, pelo jeito, é no início da manhã, né? Exatamente. Se o encontro for às 5 da tarde, você me ajuda aí no cálculo. 5 da... 17 menos 11 vão ser por isso que a gente 4 da virou manhã. jornalista. Por isso que a 4 gente da virou manhã. jornalista, que não consegue fazer essa conta rapidamente. Mas exato, é um encontro que começa ali 4 da manhã, 4, 5 da manhã. A gente deve Uhum. ter alguma notícia lá para 6 da manhã. A dúvida nesse momento, se vai ser um encontro muito privado, os dois, e nenhum jornalista perto, ou se vai ser um encontro, ou pelo menos parte dele, à la Trump. Aquele show com a presença de muitos jornalistas ali do lado. A gente, inclusive, pressionava a assessoria da presidência brasileira, dizendo, olha, se os jornalistas norte-americanos tiverem, nós também temos que estar, obviamente, né? Porque nós também temos que fazer pergunta, porque você sabe que nós brasileiros, nós jornalistas brasileiros, temos fama de ser bastante atrevidos nesse momento, né, Murilo? Sim, E aí a gente exatamente. fez uma pressão para que, se fosse aberto esse momento para a imprensa dos Estados Unidos, obviamente, para a imprensa brasileira teria que participar também, mas é só uma possibilidade nesse momento. Eu acho até que é muito possível, e isso casa inclusive com a estratégia brasileira, que você sabe tão bem quanto eu, que é uma estratégia de fazer algo mais low profile ali, de ter a Restrito, conversa dos exatamente. dois, que é uma conversa importante, e depois ver o que dá, né? Não vai ser uma estratégia salão oval, como foi com Zelensky, como foi com o presidente da África do Sul. É tudo que o presidente Lula não quer. Ele quer realmente formalidade e, se possível, um encontro reservado. Vamos acompanhar.